temos esse momento onde falamos dos ensinamentos do Mestre Jesus agora através da doutrina espírita, da luz que ela projeta poderosa dos seus ensinamentos e do entendimento das leis de Deus. O tema desta tarde será o encontro mais aguardado. Esta é uma passagem de Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem pródigo e temente a Deus, chamado Simeão, que vivia à espera da consolação de Israel. E um Espírito Santo estava nele. Pelo Espírito Santo lhe fora revelado que não morreria antes que houvesse visto o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito, veio ao templo e, como os pais do menino Jesus o tivessem levado lá a fim de o submeterem ao que a lei ordenava, ele o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua palavra, mandarás em paz o teu servo, pois meus olhos viram o Salvador que nos dás, e que fizeste surgir à vista de todos os povos uma luz a ser mostrada às nações, para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe de Jesus se admiravam das coisas que eram ditas dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Este menino vem para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição dos homens. E a tua palavra, e a tua própria alma, será traspassada como por uma espada, a fim de que os pensamentos ocultos nos corações de muitos sejam descobertos. Uma passagem de Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 35. No dia 18 de abril de 1857, é publicado na França o Livro dos Espíritos. A publicação desse livro marca a chegada no mundo da doutrina espírita, o Consolador prometido, assim como ele o fez, prometeu e chega à doutrina espírita. Este livro de luz, ele se divide em 4 partes. A primeira parte é dedicada às causas primárias. A segunda parte é dedicada ao mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira parte é dedicada às leis morais. E a quarta parte, às esperanças e consolações. A primeira pergunta da parte terceira é de número 614. E Kardec inquire assim aos espíritos superiores: como se deve entender as leis naturais? Mais ou menos assim. E eles respondem, os espíritos superiores respondem: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Olhando para nós mesmos e olhando para o nosso mundo, hoje nós vemos que todo sofrimento, toda dor que nos visita individualmente e visita o mundo é o distanciamento nosso da vivência das leis de Deus. Por isso tanta dor e tanto sofrimento. Por isso estamos vendo a guerra da Ucrânia, estamos vendo a guerra no Oriente Médio, vemos crimes bárbaros, desrespeito às mulheres, uma série, tudo nos mostrando claramente que ainda não conseguimos viver em sua plenitude essas leis, as únicas verdadeiras para a felicidade
refira-se aos espíritos superiores: é eterna a lei de Deus? E eles respondem: eterna e imutável como o próprio Deus, dizendo para nós o seguinte: não existe outro caminho, é só esse, e não vai mudar. Ou aprendemos a nos amarmos uns aos outros, ou é infelicidade que vai continuar nas nossas vidas e no nosso mundo. Bem, e um pouco mais à frente, de cerca de 10 perguntas, tem uma muito comentada no nosso meio, nos nossos estudos, pelos palestrantes espíritas, é de número 625, onde Kardec pergunta assim: qual o tipo mais perfeito oferecido por Deus de modelo ao homem para servir de modelo e guia? E eles respondem: Jesus. Ficando claro para nós que o único caminho é seguir os passos, o modelo dele, as leis de Deus, é o único caminho verdadeiro. E quem viveu essas leis? Quem é o nosso modelo mais perfeito? Jesus. É a única forma. O Espírito Aura, no livro Universo e Vida, publicado na década de 80 pela Federação Espírita Brasileira, ele nos fala, interessante, que quanto mais nós vamos avançando na escala evolutiva, mais vai ficando clara a nossa percepção da importância de Jesus nas nossas vidas e no nosso mundo. Por isso vemos espíritos de grandeza incomum sempre, vamos dizer assim, se colocando de joelhos diante do Mestre Jesus. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de saber desse detalhe interessante. João Batista, quando anunciava a chegada de Jesus, e ele falava assim: eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Ele falava, Batista. Batista foi no passado o grande Moisés. E antes de ser o Batista, ele foi o Elias. E foi o Jacó. As existências do João Batista. E olha a grandeza desse espírito chamado Moisés. Nós conhecemos mais como Moisés. Ele veio na época do exílio, daqueles irmãos de Capela, ele já veio com a missão de ajudar Jesus aqui na terra. Ele veio de lá, mas pelo seu sentimento de compaixão, ele se integra aos trabalhadores de Jesus para ajudar os seus irmãos exilados. Aquele grande espírito se posta diante de Jesus e dizendo assim: eu não tenho condições de dar laço na sandália dele. Então o espiritual fala isso. Na medida que vamos evoluindo, vamos percebendo a grandeza, o significado de Jesus nas nossas vidas. Cada um quer entender, pessoal? Nessa mesma parte terceira, os espíritos dividem as leis naturais em 10. E uma delas é a lei de progresso, onde nós aprendemos com os espíritos superiores que todos nós aqui somos espíritos imortais. Tivemos um princípio saindo das mãos do Criador, simples e ignorantes, mas todos nós, sem exceção, por pior que possa parecer uma criatura para nós, sem exceção, todos estamos fadados à perfeição. Todos, não importa o tempo, todos. E o próprio Mestre Jesus disse isso para nós. De que maneira? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Obviamente com bem minúsculo, mas ele falou que nós podemos fazer o que ele fazia para nós. Era algo assim fantástico e muito mais, dizendo do que nós, o nosso destino e para onde nós iremos. E essa perfeição ela será alcançada em dois aspectos: o intelectual, onde nós mostramos a nossa grandeza do conhecimento intelectual, fazendo as construções que nós fazemos. Eu vindo para cá, eu observei que as coisas não tratavam muito essa ligação, né? E eu observando o que está sendo feito, eu vi um projeto do que está sendo feito agora na Serra das Araras, porque em 1967 houve um acidente grave, com chuvas, onde muitas pessoas morreram, em 1967. Então a Serra das Araras já teve lá naquela época uma obra. E eu vi um projeto agora, e vendo a grandeza de como vai ficar bom as estradas, os viadutos. É o gênio humano. Então nós vamos evoluir infinitamente
intelectualmente. E o outro aspecto qual é? O do coração. Amar. Ter compaixão de alguém que ainda se lança nos vícios e nas drogas e se perde, achando que é feliz. Ou aqueles espíritos que se manifestam nas nossas reuniões mediúnicas, guardando consigo a ilusão de que a vingança é a saída para a felicidade deles, e dizendo assim: eu só vou abandoná-lo quando eu trouxer para esse mundo e poder me vingar de tudo que ele me fez, quando eu era um escravo em sua fazenda no Brasil, por exemplo. E se empenham com tanto fervor, com tanta determinação, que vão conseguindo devagarinho os seus objetivos, mas isso também pela permissão daquele que está sendo obsidiado, perseguido. Todos nós estamos fadados a sermos virtuosos no amor. Só que é normal e é natural que o intelecto vá na frente, porque essa evolução, inteligência e coração, elas não caminham juntas. Então a intelectualidade vai na frente, porque é o que toca mais a nosso mundo material. Mas ele é muito importante, ele vai engendrar o desenvolvimento da virtude. Vamos aprender a fazer a distinção entre o bem e o mal, vamos começar a fazer a escolha e vamos começar a evoluir, a colher os frutos das escolhas. E é claro para nós também que uma inteligência sem ser guiada pelo coração traz para nós o que? O caos, o sofrimento. É isso que está acontecendo hoje, né? Muito triste, né? O Irã mandou não sei quantas bombas lá para Israel. A Israel mobilizou 100 aviões e bombardeou o Irã. A Rússia manda foguete agora, ultimamente, no intercontinental. O mundo está apavorado. Tão triste ver toda essa tecnologia sendo ainda usada, porque nós não mudamos interiormente. Nós continuamos os mesmos. E quando estivermos num mundo primitivo que não nos dê essa tecnologia que temos outro, nós vamos inventar alguma maneira, mas vamos continuar fazendo mal, porque é aqui dentro que precisa ser mudado. Da mesma maneira que nós evoluímos, os mundos também evoluem e vão se tornando escolas próprias para cada categoria de espíritos evoluídos. Os espíritos superiores falam para nós, a doutrina espírita, em 5 categorias: mundos primitivos, de provas e expiações é o nosso, o mal predomina, é o nosso mundo. Nós não precisamos ler em nenhum livro, é só observar. Mundo de prova e expiação é o nosso. É o nosso. Mundo de regeneração, já é um mundo melhor. Nós estamos indo para lá. E a Joana de Ângeles fala no seu livro, no seu último livro, e ela fala claramente que esse processo começou por volta da metade do século XX. A transição, estamos vivendo ela. Joana de Ângeles, na mentora do Divaldo. Então, estamos vivendo esse processo. Só que nós imaginamos esse processo assim muito rápido, né? E ela faz um comentário muito interessante. Ela falou assim: olha, toda a história da nossa humanidade, quando olhamos no livro da nossa história, nós vemos uma infinidade de crimes e de absurdos. É a história mesmo, a nossa história. O que a história já relata para nós como se vivíamos, é crimes atrás de crimes, absurdo atrás de absurdo. E nós queremos simplesmente que de uma hora para outra possamos, no instalar de Deus, estar num mundo de pura felicidade. E ela fala que não é assim. É gradativo. Esse processo já começou na metade do século passado. Os espíritos, alguns espíritos, aqueles que não poderão mais encarnar, já estão sendo separados e não voltam mais para cá, já serão direcionados para a nova morada, a nova escola para eles. Mas esse processo que nós sonhamos, tanto assim como o momento onde você possa, eu possa estar no meu carro ali, deixar meu carro ali, e eu possa deixar o carro aberto. Eu sonho com isso. Eu sonho com isso, de poder ter na minha casa aquelas cerquinhas pequenininhas, um gramado, e não precisar ficar preocupado com fechar a porta por causa de... Na minha casa também, onde eu moro, tem um pouquinho de natureza. Então vai ter um bar, porco, que chama de porco espinho, né? Aquele cheio de espinho, vai ter um pássaro grandão, desse tamanho, acho que é jacu. Aí vai um casal lá, eu ponho banana, ponho canjiquinha, mas que eu possa fechar na minha porta só por causa disso. Porque o meu cachorrinho lá estava me visitando lá da minha cunhada, viu aquele, essa
o porquinho estava lá comendo a bananinha ali, lá cheio de espinho, ele não sabia, avançou, o focinho do bichinho ficou cheio de espinho. E para tirar aquele espinho, ele veio ao contrário, né? Igual um anzol, né? Não sei se vocês sabem. Se minhas filhas se botou o bichinho aqui e arrancando tudo, tirando o seu, mas ele mordia e pulava, tadinho. Mas ele não sabia. Então é um sonho, e nós sonhamos com esse futuro, onde eu possa só fechar por dias, ou então com a chuva, não quero chuva, mas não com medo do meu irmão. Essa é a realidade. Posso fazer um pequeno parênteses para vocês? Interessante isso que a espiritualidade me ajudou. Em 1993 eu casei. Eu fui morar num bairro de Volta Redonda, com poucas moradias na época. Hoje, gente, perto do Parque Sul, quem conhece o Parque Sul? Quem já foi em Volta Redonda, no shopping? Então eu voltei para lá em 93. Não existia nada daquilo, não tinha nada, era difícil o ônibus, aquela luta toda. Mas nós, como família, conseguimos um terreno, nós fizemos uma casinha. E aí, aquilo tudo deserto, tinha tiroteio na rua, uma confusão na vizinha, se batia. Não, Marquinhos, poxa, roubaram a minha casa. Aí a gente socorria de madrugada, terrível. Vizinho dando tiro para cima, eu falei, meu Deus do céu. Aí o que eu fiz? Arrumei um cachorro tão bravo, passando ali no mão, que eu quase que viúvo. Mordeu minha esposa 2 vezes. Mas eu ficava naquela preocupação. Casadinho de novo, morando sozinho, até então com a minha família, 5 irmãos, pai, mãe. Eu acordava de noite com aquela barulhinha lá na janela, olhava, meu Deus, eu dormi. Aí sabe o que o Espírito falou para mim? Você, meu filho, olha só, faz tudo o que você quiser. Põe arame, pega cachorro, põe mais um cachorro se você quiser, faz o que você quiser, põe a grade, pus grade, né? Nas janelas, a porta você não via, a porta fechada aqui não tinha grade na porta. Mas olha só, se você continuar pensando dessa maneira, você vai colocar o ladrão aqui dentro da tua casa. Então nós sonhamos com isso, eu não parei. Eu falei, que bênção ele poder me ajudar, porque eu ia colocar, acreditando que eu ia ficar só pensando na assalto, maldade dos homens, eu iria estar puxando aquilo. O Espírito amigo me falou isso. Graças a Deus nunca tive ocorrência na minha casa. E é o que nós sonhamos, mas isso não vai ocorrer de uma hora para outra, é a perseverança nossa. Veja bem, as escolas, os mundos são então escolas próprias para os espíritos. O espírito que consegue avançar além daquele grupo que mora naquele planeta, ele é convidado a ir para o mais evoluído quando ele desencarna. Não foi assim que ocorreu com o nosso querido Kardec brasileiro, Bezerra de Menezes, que até hoje o mundo espiritual trabalha para que a doutrina espírita se implante no nosso Brasil, mas em toda a América Latina. Quando ele desencarna, ele é convidado a ir para o planeta mais evoluído do que o nosso. Ele fala, não, eu não quero ajudar meus irmãos por amor a nós. E a doutrina é a figura inesquecível de Jesus. Não sei se vocês sabem, mas o desejo, uma das existências dele foi como Zaqueu, na época de Jesus. Ele é aquele Zaqueu que Jesus nos chama. Bem, da mesma maneira, aqueles que não conseguem acompanhar a evolução do mundo, eles, moralmente falando, terão que sair. Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz que na constelação de Cocheiro existe uma grande estrela chamada Cabra ou Capela. Ele tem um dado interessante, ele fala nesse livro A Caminho da Luz que a luz da estrela Capela demora 42 anos para chegar na Terra. E ele vai narrando para nós dizendo que essa estrela viaja pelo espaço carregando a sua família de mundos. E que quase todos os mundos alcançaram a perfeição física e moral, quase todos, mas um deles não. E ele chegou a um estágio evolutivo, evolução parecido com o que nós vivemos hoje na Terra. Evolução tecnológica muito grande, muitas facilidades para vivermos, nós temos muita facilidade, né? Máquina de lavar roupa, você está no sufoco, você põe o micro-ondas, né? Aquela fralda descartável, uma série de benefícios que a evolução tecnológica nos proporcionou. Mas nós vemos o que? O nosso mundo moralmente ainda necessitava de muita evolução. E isso aconteceu em um dos planetas de Capela, dessa estrela chamada Capela. Milhares de espíritos
não permitiam que aqueles espíritos que já haviam se cansado do mal pudessem continuar naquele mundo evoluindo, porque eles exploravam os seus irmãos. Aqueles espíritos que seriam exilados, eles estavam hipnotizados pelo desejo, pelo poder de usar os recursos daquele planeta de Capela e de escravizar os seus irmãos para atender o quê? O seu egoísmo, os seus vícios e do seu mundo. E aí, os espíritos, os grandes espíritos angélicos, arcanjos responsáveis por sistemas, eles chegam a uma conclusão: nós vamos ter que exilar esses espíritos para que esse mundo possa prosseguir. Porque o sofrimento que ele está causando nos outros que não querem mais vivenciar o mal está muito grande. E essa decisão é tomada. Eles vão ser exilados. E serão exilados aonde? Em um planeta que guarda afinidade com eles. E esse planeta irá proporcionar a eles as experiências que eles precisam para se moralizarem. E aí eles começam a desencarnar e são alojados no mundo espiritual em regiões de isolamento e orientação e repouso. E aquilo era uma grande surpresa para eles, porque eles nunca imaginaram que isso iria acontecer. Eles se achavam o dono da verdade e que todo o poder estava com eles. Eles desprezavam a Deus. Antes deles começarem a serem separados e serem exilados, durante todo o tempo eles foram avisados da necessidade de mudarem de conduta, mas eles nunca levaram isso a sério. E quando eles desencarnavam a espiritualidade para aqueles que podiam ser esclarecidos, alguns não, já eram colocados para dormir, dada a violência e a incapacidade de perceber, receber as instruções e orientações. Aqueles que podiam no mundo espiritual, eles eram orientados, explicados, dizendo o seguinte: olha, vocês serão exilados pelo que vocês fizeram. Aí mostravam, olha, o que vocês fizeram em Capela, vocês desperdiçaram todos os recursos que Deus deu a vocês, e vocês só criaram dores e sofrimentos aqui, então vocês não irão mais reencarnar. E aí uma das grandes perguntas que eles faziam: e aqueles que nós amamos, a partir de agora vocês não poderão mais estar com ele. E aquilo era um sofrimento muito grande. Imaginemos nós aqui que temos os nossos amores, de uma hora para outra dizer assim para você: olha, você não vai poder ver mais aquela pessoa que você ama. Aquele que ama, que tem uma afinidade com alguém, seja a esposa, seja uma mãe, um pai, um avô, sabe o que eu estou dizendo? Você ficar separado de alguém que você verdadeiramente ama, que você tem amor, e falar assim: você não. Mas quando eu poderei ver os espíritos superiores falar? Quando você, lá na terra, se transformar normalmente, aí você poderá voltar. E aquilo tudo era sendo colocado para eles. E como eles eram espíritos que só cometeram até então crimes e nunca pensaram em fazer o bem ao próximo, eles achavam aquela situação de irem para lá, naquele mundo primitivo, eles achavam algo que eles não iriam conseguir realizar. Porque além da transformação moral, através da luta que eles iriam ter que empreender, eles iriam ajudar os nativos da terra, as crias da terra, que aqui já havia uma população, um mundo em evolução. E o que os espíritos faziam com esses espíritos que já estavam sendo separados lá no mundo espiritual? Eles mostravam à terra o seu estado que eles iriam chegar. Eles ficavam apavorados, porque eles viam o primitivismo da terra, vulcão explodindo, aquele terremoto, maremoto, tsunami, o ambiente altamente hostil. E aí quem eram os habitantes? Seres animalescos. A nossa história traz os fósseis desses seres peludos, andando um pouquinho curvados. Nós somos descendentes dos primatas. Os espíritos não se falam isso. Nós viemos de um processo evolutivo onde os nossos descendentes são os primatas. Então, eles viam aquelas cenas, eles ficavam assim horrorizados. Mas como é que eu vou conseguir? Eu nunca fiz isso. Mas agora, a oportunidade que vocês estão tendo é através da dor, do sofrimento, da luta, porque eles não teriam na Terra todo aquele conforto e aquela evolução tecnológica. Eles teriam que fazer as conquistas para viverem em um ambiente agradável e feliz, com o que era proporcional. E aquilo os assustava de sobremaneira. Então, o desânimo que eles tinham, eles se sentiam totalmente famintos.
oprimidos, sem condições dessa realização. Aqueles espíritos que foram exilados, os espíritos falam para nós, quando lá em Capela, quando eles estavam à frente da ciência, eles usavam a ciência apenas para satisfazer os seus desejos pessoais e egoísticos, nunca para o bem-estar comum. Quando isso acontecia, era por segunda intenção, não pela primeira. Eles falam que quando eles estavam à frente da filosofia, eles criavam filosofias que levavam as criaturas a derrocadas morais incríveis. Quando à frente das artes, eles usavam a arte para levar ao desregramento sexual e à luxúria. Observem, não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de ver uma exposição, que eles chamaram de uma exposição de arte, onde a exposição sexual foi terrível. E eu me recordo que eu vi isso na revista Veja, deve ter alguns anos, não sei se isso tem 5, 6, eu não sei quanto tempo, mas eu vi na revista Veja, e eles chamaram aquilo de arte, foi financiado por um grande banco, onde as crianças viam aquilo é um absurdo. Você expor aquelas cenas para as pessoas verem, antigamente havia um pudor, um respeito. E o que nós estamos vendo aqui, aqueles de nós que somos mais experientes ainda, né? De ver no passado como nós tínhamos uma conduta, né? E como está vendo hoje. Não é que não se possa evoluir. O que está se dizendo, conforme as primeiras perguntas que eu falei aqui, é que estão, vamos dizer assim, desvirtuando a moral. E não existe desvio para a moralidade, para as leis de Deus. Então, lá em Capela, eles faziam assim, usavam a arte para o desregramento sexual e a luxúria. Na política, eles faziam algo semelhante, o que está ocorrendo hoje, mundialmente falando, né? É corrupção, é suborno. E eles impunham isso aos outros que não queriam, através de que maneira? Da violência. Da violência e da corrupção. Comprando. Concorda comigo aí, eu vou te dar uma casa, vou te dar alguma coisa. Mas quando você não concordava, você era violentado. Não foi assim que aconteceu com o Jordano Bruno, por volta de 1500 por ali, quando ele era um padre, e quando ele começou a falar sobre a existência de muitos mundos, e quando ele começou a falar que as terras não eram o centro do universo, a igreja simplesmente mandou queimá-lo em Roma. Então, quer dizer, a violência, a maldade, a crueldade para calar aqueles que não concordam com você. Então, a solução era exilar. E o interessante também é que eles estavam sendo preparados para ter um encontro com aquele que seria, a partir dali, o responsável pelo soerguimento espiritual deles, o governador da terra, que hoje nós sabemos ser a figura inesquecível de Jesus, o responsável pelo nosso planeta, por tudo que aqui existe para colocar na direção de Deus, nosso Pai, é a figura inesquecível de Jesus. E eles estavam sendo preparados para esse encontro também, que ocorreu agora quando eles já estavam no plano espiritual, mas agora da terra. Esse encontro foi tão bonito que eu não vou tentar eu falar com as minhas palavras. Eu separei alguns parágrafos, mas muito bonito, para não perdermos a beleza desse encontro. Eu vou preferir ler para vocês alguns desses parágrafos. Os Espíritos falam para nós que lá no mundo espiritual, onde ocorreu essa reunião com Jesus, o lugar era colossal, era gigantesco, para grandes eventos. E a tecnologia, a alta tecnologia, e nós sabemos que o mundo espiritual caminha à frente da Terra, em termos de tecnologia, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, que narra o suicídio, né, do Camilo Castelo Branco, isso vai ocorrer por volta do início do século XX, 1900 e pouquinho. E lá ele vai narrar as televisões das enfermarias. E a televisão vai surgir aqui no nosso mundo físico por volta de 1950. Então o mundo espiritual está à frente. Então ele fala que a alta tecnologia permitia a todos eles verem o púlpito com a maior clareza e ouvir claramente o que seria dito. E que o
estavam espíritos superiores, tanto de capela quanto da terra. Como eu falei para vocês, falei de Moisés, mas muitos outros vieram por compaixão aqueles milhares de espíritos. Os grandes sacerdotes do Antigo Egito, os Mahatma Gandhi da Índia, Lao Tse, Confúcio, Sócrates, Maria, José, muitos vieram por compaixão. Aqueles, talvez nós sejamos um cabeleiro, né? Que vieram por amarem, por ver, nossa, meus irmãos caminham mais lá, eu quero ajudar, e se integraram às falanges de Jesus. E aí eles são tomados de uma emoção que eles nunca sentiram, uma música dominava, e que de repente vem um ponto de luz, vem sobrevoando e chegando perto deles, e vai e começa a tomar a forma humana, e se materializa no culto. Eles falam que a energia, o magnetismo que saía de Jesus era algo inacreditável, tão inacreditável que espontaneamente aqueles milhares de espíritos ficaram de joelho, porque eles nunca viram um ser angelical, um ser daquela magnitude. Eles falam também o seguinte: parece que o olhar dele penetrava o interior de cada um de nós. Aquela energia tocava o nosso coração. Ele falou assim, parecia que nós estávamos no céu. E o que aconteceu conosco? Diante daquela criatura sublime, aquela desânimo, aquela tristeza que nós tínhamos, aquilo foi desaparecendo. E a única coisa que nós tínhamos vontade era de ouvi-lo, de segui-lo. Aquele desânimo, aquela incapacidade que nos absorvia, sumiu naquela hora. Nós queríamos ouvi-lo, nós queríamos segui-lo, fosse para onde fosse, porque o bem-estar que a presença daquele ser causava naqueles milhares de espíritos desvirtuados, cruéis, maus, era algo que eles nunca tinham sentido em sua vida. E aquele momento ficou gravado para sempre na alma deles. Eles nunca mais esqueceram aquele encontro com Jesus. E olha o que Jesus fala para eles naquele momento. Benditos irmãos que meu Pai entregou em minhas mãos. Desbravemos juntos os terrenos deste planeta, que é a escola de almas em benefícios dos seres que abriga, a fim de que conheçam de forma consciente a bondade daquele que os criou e que os ama, mesmo antes de poderem compreender a existência própria. Inúmeras oportunidades de trabalho lhes aguardam para que possam se refazer do desprezo com que lidaram com as possibilidades oferecidas aos seus espíritos, para refletirem a sabedoria e a inteligência daquele que gerou em vocês a capacidade de amar e de criar. Venham em nome do seu amor, convidados diretamente para construirmos uma estrada de experiências para esses irmãos pequenos que começam a dar os primeiros passos rumo às responsabilidades que o Pai determinou aos seus espíritos e para cumprirem os deveres que lhes cabem, bem como a todos nós de lealdade ao seu amor no concerto da vida. Sei que na intimidade de cada um se encontram dúvidas e incertezas, mas é imprescindível abraçar a dinâmica viva da vontade dele, que é a única meta pela qual devemos direcionar nossas vidas. Esse é o caminho para que possamos criar o estado de felicidade imperecível. Pergunta 614, 615. A única maneira de sermos felizes, né? Atingindo a possibilidade de refletir a presença por meio de nós mesmos e cumprir as determinações sábias e justas. Quanto trabalho a fazer, quantas dificuldades a vencer, mas nada disso será maior do que a recompensa de poder erguer seus próprios espíritos, que, como filhos pródigos, não souberam utilizar as riquezas que nosso Pai lhes entregou, desperdiçando o poder de transformar e se edificar para a vida imperecível. Pela felicidade e renovação de seus espíritos, venho hoje pedir que se coloquem à disposição de servirem em nome do amor do nosso Pai, por todas as suas criaturas. E olha o que Jesus fala para aqueles milhares de espíritos perdidos,
espíritos arvorados diante dele e fala assim: olha, tudo farei para que possam vencer as imperfeições e limitações que carregam. Bonito, né? Só uma alma realmente angelical é capaz desse sentimento, dessa conduta e dessa realização. Nas experiências duras e lapidadoras de suas almas, conquistaram a paz e a harmonia que pertence à natureza essencial do ser, mas que estão soterradas nas montanhas e pedregulhos de imperfeições e desvios. Chegará o dia em que retornarão ao paraíso perdido do seu orbe de origem, laureados pela renúncia e pelo trabalho árduo que construíram a subida aos montes de elevação e da paz. E para que não se sintam sós, ao que Jesus fala para eles: eu mesmo estarei um dia com vocês na face da terra. Eles nunca mais esqueceram isso. Que ficou gravado na alma daqueles espíritos. Para relembrar-lhes o compromisso agora firmado entre o seu coração e o meu coração, que já os ama. Que espírito é esse? É algo singular, que já amava milhões de espíritos. Meu coração que já os ama. Ele reconhece que empregarão suas vidas e benefícios dos novos filhos do coração entregue a mim pelo meu Pai. E para encerrar, o último: nos dias em que eu estiver junto de vocês, muitos recusarão o meu amor. E aconteceu assim mesmo, né? E ainda me entregarão ao martírio, para que, olha o que ele fala de importante para nós agora, todos nós, para que fique profunda e indelevelmente gravada em seus espíritos a lição de que só por meio da renúncia em favor da felicidade alheia poderemos refletir o sagrado amor que o Pai tem por todos nós. Olha que bonito, né? Aí nós vemos assim o Bezerra de Menezes renunciando à felicidade para ficar conosco. Aí nós vemos Moisés, por exemplo, todos eles, Confúcio, Sócrates, renunciando à felicidade de ficarem em capela, em Sírios. Então, é outra história aí de Sírios ligado da constelação do Grande Cão. Essa história está no livro que eu falei, o Universo Divino, interessantíssimo. Renunciaram. Esses mundos hoje devem estar muito mais à frente do nosso, né? Eles renunciaram para vir com eles e ajudá-los. E o que ele fala é para que o sacrifício dele, para que fique registrado de uma forma inesquecível nos nossos espíritos, que fazer o outro feliz é o mais importante, é a verdadeira felicidade. E quando nós descobrimos isso, ainda talvez em pequenas parcelas ou dose homeopática, nós nunca mais abandonamos o desejo de seguir Jesus. Mesmo ainda caindo, que é natural. Né? Moisés, que foi depois Elias, ele cometeu um crime diante das leis de Deus. Ele decapitou 200 seguidores daquele Deus Baal, que era um Deus criminoso. E depois ele foi colher os frutos como João Batista, mas ele tinha coisas maravilhosas dentro dele. E o que a figura inesquecível de Jesus, os bons espíritos sabem fazer? Tirar o que temos de melhor, para que possamos expulsar o que temos de pior. Mas nós, na nossa ignorância, fazemos o quê? Querendo matar aqueles que não têm coisas que achamos que são boas. E só olhamos o lado ruim, esquecemos as coisas boas. O olhar amoroso sabe tirar, olhar e ver o lado bom. E o lado ruim, isso existe em todos nós, não é para ficar com vergonha, não. Existe, nós somos imperfeitos. Se não fôssemos, estaríamos no mundo mais perfeito. Que eu não falei, que eram os mundos divinos e os mundos felizes, mundos mais perfeitos, onde o bem predomina. Nos mundos divinos, o mal não entra, não existe o mal lá. Então nós estaríamos lá. Essas minhas palavras de compromisso serão lembradas pelos profetas, a fim de que possam identificar-me junto de seus passos e perceber que estarei com vocês no trabalho de edificação e desenvolvimento de mais uma morada celestial, que um dia brilhará no meio de tantas outras que se identificam com as leis que nosso Criador determinou para todo o universo. Não existe exceção. O amor é para todos os lugares. Deus é amor. A criação é as bases. É ordem. E olha que bonito ele diz, finalizando: recebo-lhes em meu coração e os amo para sempre. Isso é para nós.
para os cabelinhos lá naquele tempo, né? Agora, nós estamos no ano 393 a.C., o soberano do Egito se chama Acor. Ele vai reinar do ano 393 até o ano 380. Acor tinha um conselheiro especial. Esse conselheiro era de uma inteligência incomum. Ele era astrônomo, físico, matemático, médico, escultor, pintor, era um sábio. E mais do que isso, trazia em si um lindo coração virtuoso. E o soberano Acor amava. Nenhuma decisão era tomada pelo soberano sem que ele participasse. E o soberano, muitas das vezes, tinha dificuldades de entender as ideias revolucionárias do seu conselheiro, que se chamava Ayamon. O seu conselheiro Ayamon, ele conviveu numa comunidade que futuramente seria conhecida como comunidade essênia. Eles tinham uma disciplina, uma dedicação, uma espiritualidade diferente do seu tempo. Eles conheciam a relação do mundo espiritual com o mundo material, eles sabiam da vida de Jesus, sabiam de tudo. Na época eles não chamavam Jesus, mas chamavam de a grande estrela ou logos planetário. Eles tinham conhecimentos que o comum não tinha, e ele conviveu nessa comunidade que futuramente seria chamada Essênia. E naquela manhã iria acontecer aquilo. Acor não ia entender muito bem as ideias revolucionárias do seu conselheiro, Ayamon. E ele Ayamon chega naquela manhã no palácio e fala assim: e aí, o soberano, e aí, Ayamon, o que você tem para mim hoje? Ele falou assim: rapaz, sim, do espaço, meu soberano. Não, você está brincando? Não, estou brincando. Eu já até localizei o paraíso perdido. Ele falou assim: mas como? Obrigado, mano. Está vendo, meu soberano? Eu já cataloguei cerca de 500 estrelas, a posição delas, o brilho delas. Eu falei assim: mas como você consegue isso? Bom. Ele, com esse aparelho, o aparelho que ele mostra para o soberano, é o que seria o ancestral do astrolábio, que ele mesmo iria inventar mais à frente. Com esse instrumento, ele falou assim: mas irmão, que vai servir isso? Meu soberano, vamos poder prever eclipses, poder orientar plantações, navegações, conhecer outros mundos. Aí ele falou assim: irmão, deixa esse material aí. Eu vou dar uma estudada. Vou te falar uma coisa, irmão. Você deixa que eu estou olhando, mas eu estou achando que isso não serve para nada. Não serve para nada. Você sabe que você é o homem mais inteligente que eu conheci na minha vida, irmão. Mas olha, isso está muito fantasioso, muito fantástico. Não, meu soberano. Eu, inclusive, consegui calcular quando irá aportar na face da terra a grande estrela, o Messias dos judeus. Ele falou: não, aí você está exagerando. Não, meu soberano. Ele vai chegar aqui na face da terra há mais ou menos 400 anos, com um erro de 50 anos, para mais ou para menos. Mas, irmão, como você consegue isso, meu soberano? Quando ocorrer o alinhamento de alguns planetas e algumas estrelas que irão derramar em direção à Terra a energia suficiente para que um espírito da grandeza da grande estrela possa aqui apontar. Somente assim, com essa energia dada por esses planetas e as estrelas alinhadas, é que ele poderá aportar. Então eu consegui calcular mais ou menos 400. Eu falei assim: nossa, você está exagerando. E o Ayamon, durante toda aquela existência, ele, nas suas conversas com as pessoas que conviviam com ele falava do sonho dele de estar com uma grande estrela nos braços quando ela viesse. Ele conhecia as questões da reencarnação. Aí ele falava, ele chegava às lágrimas: eu gostaria tanto de estar aqui na face da terra quando a grande estrela chegasse. E ele chegava à emoção das lágrimas, né? E assim foi toda a sua existência. Ayamon tinha uma cunhada de 20 anos, uma jovem cunhada, que era casada com seu irmão chamado Proteu. O seu irmão Proteu era o general do exército mercenário de Atenas, que dava segurança para Acor. O império dos egípcios estava em decadência. E a Quíria, ela tinha
descobre que no passado ele foi nada mais, nada menos do que um Khufu. Vocês sabem quem foi Khufu na nossa história? O faraó Quéops. Ele foi o faraó Quéops. A pirâmide de Quéops é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala que ela guarda segredos que os homens ainda não conseguiram entender, dada a inteligência daqueles espíritos. E ele era o faraó. E naquela existência, ele teve um grande amor, que era uma sacerdotisa que tinha que se manter casta, não era um amor proibido, mas secreto, chamava Nájila, que a sacerdotisa tinha que se manter casta. Ela não poderia ter uma vida com as questões materiais. Os dois se amavam. O amor dos dois veio já antes do degredo, lá de Capela. E ele descobre esse grande amor, e ele descobre que eles tiveram um filho bastardo, chamado Chefrei, que ele levou para o palácio. E aquilo entristecia, às vezes, fala, poxa, eu fiz tanta maldade naquela época, ele vê uma Nájila também fazendo maldade, poxa, eu fiz tanta maldade. Ele reinou do ano 2589 até o ano 2566. Foram 23 anos de reinado. Bem, no ano 382, Yamov retorna à pátria espiritual. Retorna. E lá, portanto, ele é acolhido com todo carinho. E depois de algum tempo, numa morada espiritual, ele acorda certa manhã e entra Abigail, que foi a sua mentora naquela existência como Yamov. E fala assim, como você está se sentindo hoje? Ele, muito bem, estou muito bem. Foi assim, ela fala para ele assim, amor, tem uma visita especial para você hoje. Aí quando ele olha pela janela, era a Nájila, o grande amor da sua vida. E a Nájila, quando ele foi amor, ela também reencarnou. Ela foi uma sacerdotisa também. Só que ela morava no templo e tinha que ser casta. E naquela existência eles não se encontraram. Era um compromisso dos dois. E eles conseguiram, porque falou assim, olha, todas as vezes que vocês se encontram, vocês vivenciam um amor só para vocês. Vocês precisam criar esse amor. E ela teve a existência e não se encontraram. E ela retornou também à parte espiritual e ela chamou a sacerdotisa Amonete. Aí ele vê a Nájila, ele sai uma alegria, ele se abraça, fala, nossa, meu amor, como foi difícil aquela existência, essa nossa existência sem estar você. Eu enfronhava no trabalho, era a única forma de preencher o vazio que eu sentia. Eu não entendia às vezes o porquê desse vazio, uma saudade doída, mas eu sabia que era algo que eu precisava suportar. Aí eu me dedicava ao trabalho. Como foi difícil, Nájila. Ela falou, para mim também não foi diferente. Eu também me dedicava aos serviços do tempo, com tanto afinco, para eu poder não sentir tanto a dor que a sua falta fazia, irmão. Mas agora nós estamos livres, nós conquistamos o direito de voltar para casa, para a nossa casa, onde os meios de transporte são muito melhores do que aqui. A dor, praticamente a ciência eliminou todas as dores. Uma vida muito mais confortável. As coisas lá se movimentam pelo comando de voz. Aqui a gente já está acontecendo também, né? Comando de voz, as coisas começarem a nos atender. Aí ele fala para ela assim, mas voltar para casa, Nájila. Poxa, Nájila, durante todo esse tempo que eu fui acolhido nessa escola maravilhosa chamada Planeta Terra, eu me dediquei com todo afinco para me transformar moralmente e voltar. Eu não sei se vocês sabem, os egípcios eram os menos endividados diante das leis de Deus e foram os que voltaram mais rapidamente para a capela. E ele fala assim, olha, cada vez que eu conseguia avançar, eu sentia que eu estava mais perto do retorno para reencontrar aqueles que eu amo e que lá ficaram. Mas olha, nessa caminhada também, eu desenvolvi 2 outros objetivos, Nájila. O amor pelas crias da terra. Eu sei que eu não sou imprescindível na vida deles, mas eu queria ficar para ajudá-los. Eles estão dando bons resultados. E tem um outro objetivo, Nájila, que eu não sei nem que nome vou dar, de tão importante e grande que é para a minha vida. Eu queria tanto estar na face da terra, quando a grande estrela lá aportasse, pegar as mãozinhas dele, poder pegar o pezinho, abraçá-lo. Nájila, Nájila, peça permissão, me ajude para que eu possa ficar. Você consegue me compreender, Nájila? Ela fala assim, claro que eu consigo. E o que são 400 anos, mais ou menos, para a eternidade? Eu não ficarei com você porque eu já estou com outros objetivos. Retornarei para a nossa grande estrela. Mas te esperarei. Fique o tempo que você achar conveniente. E vai em busca desse seu sonho, que é
sua próxima incursão no meio físico. E essa incursão vai ocorrer no ano 190, ele vai nascer no ano 190. E ele prepara essa incursão, justamente ele vai nascer, ele vai trabalhar numa região chamada Alexandria, que foi uma cidade fundada por Alexandre o Grande no ano 332, quando ele conquista toda aquela região, né? E ele vai nascer, ele vai se chamar Hipparco de Niceia. A Niceia é uma cidade da província, de uma localidade chamada Bitínia, que mais tarde seria uma província romana. E ele vai vai conviver também com os essênios, chamados essênios, que viriam a ser chamados essênios. Vai ter todas aquelas instruções, aqueles conhecimentos espirituais à frente do seu tempo. E ele vai ser um dos professores da grande escola de Alexandria, que teve a maior escola e melhor escola e a maior e melhor biblioteca do seu tempo. Para vocês terem uma ideia da importância de Hipparco de Niceia, que foi Quíolos, que foi Hermon, ele foi considerado do seu tempo entre os sábios o mais sábio, tanto de Alexandria quanto de Rhodes. E ele foi que dividiu a circunferência em 360. É ele que dividiu depois em 60, que deu 60 minutos. Dividiu 60 de novo, segundos, 60 minutos do arco, 60 segundos segundos do arco, minutos e arco. É ele é considerado o pai da trigonometria e o pai da astronomia científica. Ele deixou um catálogo com mais de 850 estrelas catalogadas. Ele foi tão importante que em 1989 a Agência Espacial Europeia lança um satélite para estudar as estrelas. Qual o nome do satélite? Hipparco. Em homenagem a ele, em 1989. Bem, ele cumpre 100% do planejado naquela existência. Ele retorna à pátria espiritual. Mais uma vez, ele lá na espiritualidade, em um jardim, ele recebe a visita de um grande amigo seu chamado Heber. Esse amigo fala para ele assim, ele está lá no jardim, naquele momento de meditação, fala para ele assim, eu tenho uma ótima notícia para você, qual é? Você vai retornar ao meio físico e você vai para Jerusalém. Aí, 2 lágrimas descem. Aí fala assim, com precisão, quantos anos faltam para a grande estrela tornar na Terra? Em 90. Aonde ele vai nascer? Provavelmente em Nazaré. Ele falou assim, eu não merecia estar com a grande estrela, porque quando ele nascer, eu estarei com 85 anos. Como que um velho, no estágio de evolução desse planeta, de 85 anos, vai sair de Jerusalém e vai parar lá em Nazaré, para encontrar com a grande estrela? Eu não merecia. Ele falou, mas você pode desistir da missão. Ele falou assim, não, de maneira nenhuma. Eu vou desistir de uma tarefa por uma vontade egoísta minha? Qual é a minha missão? A sua missão vai ser curar, porque para aquela época da chegada da grande estrela, vai haver uma epidemia que vai sacrificar principalmente a infância. Ele, eu aceito, eu irei. Ele renasce. E agora nós vamos encontrá-lo aos 75 anos em Jerusalém. Viveu também com os essênios, aprendeu a cura, era médico. Ele vivia na periferia de Jerusalém, ele era considerado um homem santo, porque ele era muito bondoso. Ele curava as pessoas e também às vezes chegava lá, a pessoa com fome dava pão. Ele era muito querido. E eles falavam o seguinte, quem tinha a mediunidade da vidência falava que tinha sempre ao lado dele um ser espiritual lindíssimo. E toda vez que ele colocava a mão desse espírito se sobrepunha dele e ele curava. Era a sua benfeitora espiritual, seu anjo guardião, era Miguel de novo. Então ele era considerado um homem muito bom. E ele vai naquele dia que nós estamos narrando aqui, aos 75 anos, naquela manhã, ele vai para o templo. E lá no templo ele tira um cochilinho. E a Abigail se manifesta para ele, os dois conversam assim. Nossa, há quanto tempo não te vejo, Abigail? Você não vou te largar tão cedo, meu irmão. Olha, você está vendo o que está acontecendo, né? Jerusalém estava fechada, ninguém podia entrar. Quem saísse não ia poder entrar. Era a doença que estava em volta, matando as pessoas. E o procônsul romano falou, fecha Jerusalém. Quem sair não pode entrar, não volta. E ninguém entra. E estava com aquela balbúrdia, aquela confusão. Então você está vendo, né? Então,
Aí o irmão fala assim, não, estou vendo, e olha, Abigail, como está difícil, esse meu corpinho está cansado, quando que eu vou retornar para a casa do pai? Aí ela dá um sorriso e fala assim, irmão, agora é que vai começar verdadeiramente a sua missão. Nós temos cerca de, no máximo, 10 anos, e agora que está começando a epidemia, você tem que sanar essa epidemia até a chegada da grande estrela. Tiro, Cesareia, Ptolomaida, Nazaré, está todos já apresentando problemas de doença. Você vai juntar as duas coisas, vai sair de Jerusalém o mais rápido possível e vai começar por Jope, Cesareia, Ptolomaida, Tiro, e por último, até Nazaré. Aí ele costura a ideia, vou para Nazaré. E assim ele faz. E vai, chega em Jope, ele já tem contato com a doença, não demora muito. 8 famílias ficam doentes na periferia de Jope. E ele acolhe aquelas famílias, eram 26 pacientes, sendo 17 crianças. Depois de 8 semanas, as 17 crianças morreram. E aí ele fica observando tudo aquilo e ele tem um sonho, porque a espiritualidade prometeu ajudá-lo. E nesse sonho, Heber e Abigail se manifestam e falam assim, olha, amor, para te ajudar, observa o seguinte, o que você aprendeu? A água, ela é 60% em média do corpo de um adulto e 70% em média de uma criança. As crianças não estão morrendo de doença, elas estão morrendo de desidratação, porque elas ficam evacuando e vomitando, elas se desidratam. Como elas desidratam, os anticorpos não se desenvolvem para combater a doença. O que você tem que fazer, amor? Dar água para elas, ferva a água, não esqueça de oxigenar, sais minerais também, sucos de frutas, dá para as crianças. Ele foi voltando, mas ele guardou aquilo, e ele acordou com aquilo na cabeça, e ele chegou a uma conclusão, porque no sonho, quando a gente sonha, nem sempre a gente guarda com precisão, mas o que aconteceu? Ele falou assim, meu irmão, vou passar pouquinhos minutos, tá? Ele falou assim, ele observou que as crianças choravam e não saía lágrima. Aí ele falou assim, aí ele acordou e falou assim, é a falta de água. Aí ele observou também, por mais que tinha calor, eles não suavam, não tinham água. Aí ele pega as mulheres, pega a água, todo mundo junto, ele reduziu a mortandade em mais de 90%. Ele ficou na alegria danada. 2 anos se passaram sem um caso em Jope, e ele começa então a fazer a sua jornada. Ptolomaida, Tiro, Cesareia e vai, até chegar em Nazaré. Como ele teve a experiência em Jope, aquilo facilitou para ele. E ele chega em Nazaré, combate a doença, e 1 ano, sem nenhuma ocorrência em Nazaré, ele vai na sinagoga agradecer a Deus a missão cumprida. Aí ele está lá, quietinho, meditando, entra um senhor grisalho, muito aborrecido, pediu para falar com o rabino. Aí eu queria falar com o rabino vem, ele fala assim, pode falar, José. Aí o coração do irmão, que ele viu aquela cena, o coração dele já disparou, ele sem entender por quê. Aí pode falar, José, o que aconteceu? Rabino, os cobradores de impostos foram na minha casa, eu trabalhando, sou carpinteiro, e a minha jovem esposa não tinha nada, eles saquearam a minha casa, Rabino, e levaram inclusive a minha única ovelha, que vai fornecer o leitinho e o material para minha jovem esposa fazer a roupinha do meu filho que vai nascer, não vai demorar mais uma lua, 7 dias mais ou menos. O olhão dele já cresceu, aquele velhinho parece que ganhou uma energia diferente. Ele começou a prestar atenção naquela história e falou assim, Rabino, o que eu faço? Ele, nada. Rabino, como nada? Ele falou assim, José, não faça nada, porque você poderá perder algo muito mais valioso. Rabino, até quando nós vamos suportar a exploração dos estrangeiros? Ele falou assim, José, você não acredita que o Salvador vai vir e vai restituir a glória de Israel? Você duvida disso, José? Aí, cara, eu não poderia duvidar, porque o anjo foi lá na minha casa e falou comigo, ele falou, José do céu, para com essa história blasfema, essa história não pode sair daqui, José. Aí José ficou aborrecido, virou as costas, nem cumprimentou o rabino e saiu. O irmão saiu atrás dele, Senhor, eu ouvi a história, eu queria ajudar. Aí ele falou, quem é você? Ancião. Sou de Jerusalém, sou médico, sou essênio, eu ouvi a história, eu queria ajudar. Ele falou assim, eu sou carpinteiro, faço trabalho nas casas das pessoas. Ele falou assim, mas eu também queria ouvir a sua história blasfema. Você acredita
acredito, os anjos me ensinam a curar José. Eu acredito, pode contar. Ele falou assim, não. Sabe o que aconteceu? A minha esposa teve um sonho. E o anjo falou para ela que o nosso filho era o Messias prometido. É o Salvador. Aí eu não acreditei. Sou viúvo. Ela é minha segunda esposa, muito jovem. Eu não acreditei. O anjo veio falar para mim que ele é o Salvador. Aí eu acreditei. Essa é a história blasfema. Aí ele falou assim, José, você está com o imperador do mundo dentro da tua casa. Aí derramou uma lágrima e eu não tenho nada para receber o imperador, nem a minha ovelha. Ele falou assim, José, o imperador do mundo não precisa. Mas olha, para onde foi o cobrador de impostos? Eu tenho minhas economias. Foi para lá. Eu vou trazer a sua ovelha de volta. E foi mesmo. Foi, trouxe a ovelha, comprou do cobrador de impostos a ovelha de volta, levou na porta de José, todo emocionado, o coração batia a mil, porque estava naquele encontro no mundo espiritual. Ele nunca esqueceu. Se nós pegarmos a história de todos os povos, nós vamos ver essa história do Messias prometido. Isso está na história de todos os povos, às vezes com características diferentes, porque eles trouxeram, eles eram mais desenvolvidos. Todo o desenvolvimento do nosso mundo hoje, nós temos que dar graças a Deus aos capelinos. Eles é que construíram toda a base do nosso desenvolvimento. E Elon estava lá, ele nunca mais esqueceu. Ele queria estar com a grande estrela. Aí ele entregou, todo emocionado, falou, aqui, José. Aí ele falou assim, o José falou assim, você realmente, os anjos falam com você, porque você é um homem bom. Aí ele falou assim, eu poderia ver aquela que traz o ventre, o imperador do mundo? Ele falou, espera aí. Aí ele foi lá, voltou, falou assim, o ancião, ela não se sente bem diante de outros homens, que não seja eu, pelo estado que ela está grávida. Aí ele falou assim, não tem problema não, mas será que ela poderia falar alguma coisa só para eu guardar a voz dela? Eu já sou um ancião, tenho 85 anos, não sei o que vai acontecer comigo, eu queria guardar alguma coisa. Aí antes que José fosse lá, Maria fala assim, Shalom, quer dizer assim, isso para você é um cumprimento. Nossa, ele saiu dali, ele chorou por quase uma hora. Chorava de emoção, ele pensou assim, emoção maior, só a hora que eu tiver com Jesus no colo. Que aí José falou, o nome vai se chamar Jesus. A hora que eu tiver com a grande estrela, aí foi para casa e não conseguia dormir, de tanta alegria. Uma semana, no máximo, estaria nascendo Jesus. Aí se faz visível para ele o anjo guardião. Fala assim. Aí ele começa a contar eufórico. Olha, eu vi o José, mas fui na casa daquela estrela, uma alegria danada. E falou uma semana para ele nascer e tal. Ela falou assim, você precisa voltar urgentemente para Jerusalém. Ele falou assim, não, vocês estão brincando. Ele vai nascer em uma semana. E você não quer que eu esteja com ele. Por quê? Não. Olha só, é uma determinação divina, as leis de Deus. Você não aceitou a missão. Mas olha só, eu posso pelo menos me despedir deles. Antes que o sol nasça, parta urgentemente para Jerusalém. Você precisa fazer dessa maneira. Não perca tempo. Antes do sol nascer, você parta. Aí ele acordou arrasado. Mas assim ele fez. Antes do sol nascer, ele juntou as coisinhas dele, foi na casa do vizinho que ele ensinou a arte da cura, mas ele tinha uma pedra preciosa. Ele falou assim, você entrega essa pedra para José e Maria quando Jesus nascer. Você me faz esse favor? Claro, pode deixar. Assim que a criança nascer, eu vou levar o seu presente para ele. E assim foi feito. Ele volta para Jerusalém. Chega em Jerusalém, encontra sua casinha intacta, porque os vizinhos cuidavam da casinha dele, porque o amavam. Ele era uma pessoa muito querida na periferia de Jerusalém. E lá ele chega, mas aquela noite ele não consegue dormir. E ele continuava um homem de ciência também. E aí ele pega as coisinhas dele e olha para o céu. Quando ele olha para o céu, o que ele vê? O alinhamento dos planetas. Aquilo ele infarta, ele cai e acorda no dia seguinte na sua cama diante de um jovem que fala assim para ele, olha, eu nunca vi uma pessoa da sua idade, porque naquela época não se vivia
próximos 40 dias, o senhor não vai sair para nada. Os vizinhos vão fazer, limpar a sua casa, fazer comidinha, fazer tudo para o senhor. Aí passou, fez uma receita lá para ele, aquelas ervas, tal, e ali ele ficou 40 dias ali. No 40º dia, se materializa para ele Nájila. Aí ele vê, né, era uma manhã, parte da manhã, ela se materializa. Ela falou assim: você veio me buscar, meu amor? Eu vim te buscar. E olha, estou com um projeto maravilhoso para nós, que nós vamos poder ficar juntos. Nós vamos estudar nos grandes laboratórios de nosso planeta a aplicação de utilização da energia que os relâmpagos descarregam. E nós poderemos ficar juntos, inclusive vamos poder casar, amor. Ai, eu já não estou aguentando mais esse corpinho, não aguento mais, está muito difícil. Aí ela fala assim para ele assim: mas antes, aí falou assim: o quê? Mas antes, amor, hoje é o 40º dia, por que você infartou? Por causa do nascimento de Jesus. Então, hoje é o 40º dia, ele nasceu. Hoje é o dia em que ele, pela lei, precisa ser apresentado aos sacerdotes. Meu amor, é um grande dia, um grande encontro tão aguardado. Ele entrou na roupinha que ele tinha, ele saiu, ganhou uma agilidade que não tinha para a idade. Parecia que ele estava voando. Ele sobe aquelas escadarias e fica diante de José e Maria. José é o primeiro a vê-lo. E José o vê, toca na Maria. Maria olha, abre um sorriso para aquele amor. E amor, ela pega, antes de apresentar para o sacerdote, ela pega o menino Jesus assim, ó, e entrega, vai na direção dele e entrega para ele. Eu não vou tentar de novo narrar para vocês. Para encerrar o nosso encontro, eu vou ler para vocês esse grande encontro tão aguardado, séculos. E quem era? O Simeão, da passagem de Lucas. Fez toda aquela trajetória para poder estar com Jesus, era o sonho dele. Olhou para a escadaria do templo e uma onda de energia percorreu-lhe o cansado invólucro, fazendo seus cabelos e barbas brancos e crescidos se eriçarem e suas pernas adquirirem uma agilidade que já muito havia perdido. E ainda sentindo que raios se desprendiam do seu corpo, ele entrou no hotel. Reconheceu José, que lhe sorriu e tocou o ombro da esposa, que trazia nos braços a criança de luz. A gratidão pela ovelha e pela pedra que tanto ajudaram o casal simples da Galileia fez que, antes mesmo de apresentar o menino aos sacerdotes e levitas, Maria se voltasse de costas para o altar e mirasse o rosto do ancião, que tremia como ovelha perdida. São inenarráveis os instantes em que caminhou para ele, segurando o filho nas palmas das mãos, em um gesto de oferta total. Naquele momento inesquecível, Ayamon pegou Jesus no colo, elevou o menino acima da cabeça e contemplou seu belíssimo rosto por intermináveis segundos. A seguir, aconchegou o peito e, de olhos fechados, sentiu como se uma descarga de incalculáveis voos lhe envolvesse um velho corpo. Beijou repetidamente a fronte do pequeno grande homem e molhou seus cabelos com as lágrimas abundantes nascidas da mais nobre, pura e imensa emoção. Ele estava em seus braços. Obrigado, meu Deus, eu toquei a glória do mundo e a luz de todas as nações. A promessa foi cumprida. Estou pronto para seguir os seus desígnios. Disponha deste seu servo de maneira que melhores resultados sejam colhidos para a grande obra. Agora posso morrer e migrar através das estrelas de acordo com a sua vontade. Com mãos trêmulas, ele devolveu o bebê Jesus à mãe e saiu do templo. Quando ele saiu, o pé dele não tocava no chão, estava cerca de 20 centímetros do chão. Era a energia que ele captou ali. Ele foi assim, mas ninguém via por causa da túnica, que era maior. E quando ele chega em casa, ele deita na cama e fica cerca de 20 centímetros também da cama. Ele desencarna e os vizinhos o encontram desencarnado assim, pairando. Aí eles colocaram o quê? Na condição de ser um homem santo. Essa é a história de Simeão, o pior. E eu vou pedir mais um minutinho apenas, porque dessa passagem que a Amélia Rodrigues, esse é o último livro da Amélia Rodrigues,
Simeão, que o Cufu, que o Queops, que o Elemon teve com Jesus, é o nosso encontro. Nós vamos ter esse encontro. E olha o que a Joana fala para nós, olha. Não há distância para o amor. A criatura, Joana não, é a Amélia Rodrigues. Não há distância para o amor. A criatura humana sempre o deseja ao lado. No entanto, coloca distâncias mentais e morais, dificultando o resultado. A caminhada terrestre do cristão pode ser comparada à de Emaús. Entretanto, é necessário atenção para vê-lo. Emaús é porque na caminhada para Emaús, não sei se vocês lembram dessa passagem, dois viajantes encontram com Jesus. Logo depois do fato ocorrido da crucificação. E eles só vão descobrir quando eles chegam em Emaús, sentam para se alimentar e veem a marca dos cravos, da figura do cravo. Aí por isso que ela se refere a Emaús aqui. Ela fala, né, a caminhada terrestre do cristão pode ser comparada à de Emaús. Entretanto, é necessário a atenção para vê-lo, para perceber a presença dele do nosso lado, de modo a ouvi-lo e com ele dialogar coração a cada dia. Cada dia é uma possibilidade nova desse encontro. Sai da vossa rotina e avançai resoluto na sua busca. A marcha do encontro é também um caminho de autoencontro, no qual se fundam os sentimentos de quem busca e daquele que se entrega. Jesus não nos pede muito, exceto a transformação melhor para a vida. Ele se deu e até hoje permanece pelas estradas do mundo, procurando aqueles que, por sua vez, desejam ter com ele um contato, um encontro, como ele ama. Levantai, avançai resolutos, ele vos espera no caminho. Ele espera todos nós. O que eu desejo para vocês, meus irmãos, nesse momento final, inclusive do nosso ano, é que todos nós possamos não desistir desse desejo de estar e de encontrar. Que durante toda a caminhada de vocês, todos nós trazemos momentos de tempestades. É natural. Isso é natural na vida de todos nós. As tempestades podem ser diferentes do tipo de tempestade, mas todo mundo tem tempestade na sua vida, por vários motivos. Mas o importante é prosseguir sempre tendo esse desejo, esse sonho sincero de vencer e estar com ele. E mirando nos exemplos que ele deu na vida que aqui ele teve, há 2.000 anos, mostrando que o amor é a única forma de nós sermos verdadeiramente felizes. É o que eu desejo para vocês, para todos nós que precisamos não desanimar de amar e prosseguir. Desejo, eu vou falar para a nossa irmãzinha, que irá fazer os encerramentos.